LMIS, 9/4/2026. Até quando vamos continuar morrendo? Embora seja um assunto denso, repetido diariamente nos telejornais, streamings, em nosso círculo social e do outro lado do mundo, fui tocada a refletir sobre esta realidade que nos assola, porque assim como muitos, já julguei e apontei, já relativizei, já ignorei, já me compadeci e chorei, já me cansei. Embora em uma civilização patriarcal, vivemos em um país que nos permite a liberdade, seja de estudar, trabalhar, nos tornarmos independentes, fazermos nossas escolhas e ainda assim, muitas de nós nos acorrentamos. Observo mulheres desesperadas por migalhas sentimentais, aversas à solidão e ao autoconhecimento, impondo a vaidade acima do mérito, a beleza acima da honra, o exibicionismo vulgar como medalha e a tolice como troféu. Se temos tudo o que precisamos para sermos livres, surpreendentemente escolhemos a submissão, o status que vem do outro, a concorrência assombrosa e desmedida pelos padrões estéticos, a banalização das relações íntimas, a exposição do corpo como autovalorização, e nesse contexto, os homens se envaidecem, já não carecem de qualquer esforço para um ato consumado, se apoderam de nossos corpos e nos têm como objetos que serão usados, descartados ou simplesmente manipulados ou guardados. Quando uma mulher, por estupidez ou negligência, deixa de estender a mão a outra, fere um ecossistema e o desequilibra. Não faz muito tempo, tive acesso a um conceito, um grupo ou uma ideologia, o que quer que seja, que me escancarou a desvalorização e ridicularização da mulher por parte de alguns radicais que instituíram a chamada Red Pill. Nesse antro de obscuridade, nós fomos devastadas, humilhadas, subjugadas e condenadas aos mais variados tipos de ataques, que aqueles que se julgam homens, em conluio, poderiam nos submeter. Cheguei a ouvir coisas absurdas sobre as mães solteiras, as profissionais em seu ambiente de trabalho, as mulheres acima dos 30 anos, as adolescentes. Riram de nós, nos chamaram de usadas, desgastadas, farsantes, interesseiras e muito mais. Numa busca incessante para não admitirem sua masculinidade frágil, concluíram que teríamos que nos humilhar para sermos usadas e desprezadas no dia seguinte. Isso sem qualquer custo, sem jantares, sem flores, já que em se tratando de gastos, melhor seria procurar um prostíbulo e evitar qualquer vínculo ou fadiga com o ghost dos dias seguintes. Nesse contexto, mais alguns questionamentos eu me indago, quase que diariamente. Onde nós, mulheres e homens, nos perdemos? E foi assim que eu concluí que a espiritualidade em nosso país é frágil. Nos esquecemos de temer a Deus e precisamos urgentemente resgatarmos nossos valores de fé por um país mais justo e fraterno. Eles nos matam pela nossa dependência ou interesse financeiro, pelo nosso amor próprio adoecido, por nosso medo ou abstenção ao pedido de ajuda, pela crueldade da ausência de uma rede de apoio, pelo devaneio que construímos acerca do outro, pela beleza estética fútil e exibicionista, pelo medo da solitude, pela provocação ao outro, pela falta de imposição da nossa verdade e da nossa vontade, pelo fracasso da culpa, pelo flagelo da humilhação, pela incerteza do futuro, pela vergonha do julgamento alheio, pela ingênua tentativa de superioridade, mas principalmente por ausência de fé e retidão. Tenho certeza que cada uma de nós fracassamos em algum momento, mas sempre há tempo para nos perdoarmos e construirmos novos laços de respeito e solidariedade. Por isso eu vos convido, vamos mentalizar e nos emocionar ao pedirmos perdão juntas? Que nos perdoem as mães solteiras, que nós recriminamos, as mulheres em seus casamentos falidos que nós tanto questionamos, as jovens que nós apontamos e julgamos, as idosas que nós inferiorizamos e subestimamos, as ignorantes que nós desprezamos, as felizes que nós invejamos, as infelizes que nós nos alegramos e as diferentes que nós ridicularizamos. Na esperança de nos tornarmos seres humanos melhores, consultemos a espiritualidade. O que os seres iluminados desse universo oculto
por intermédio de nossos mestres, podem nos ensinar e tocar através dessa leitura. Sejam todos muito bem-vindos à egrégora Cartas à Espiritualidade. Hoje eu trouxe esse tema porque realmente é um tema que nós, mulheres, principalmente, precisamos trabalhar, precisamos buscar auxílio da espiritualidade, precisamos identificar onde estão os nossos erros e precisamos nos perdoar, nos unir. E aos homens também, convido a essa egrégora para que juntos a gente possa, de alguma forma, através de energias muito positivas e fraternas, lançar ao universo a oportunidade de nós, seres humanos, nos tornarmos pessoas melhores. O Cartas à Espiritualidade é um canal que nasceu a partir de um chamado. Um chamado para realizar um trabalho que pudesse, de alguma forma, auxiliar todos aqueles que estão em um processo de angústia, tristeza, luto, solidão, necessidade de comunicar, de conversar, de contar suas histórias, e a partir disso que a gente pudesse juntos transmitirmos mais paz e harmonia ao mundo. Hoje, como o tema acaba sendo de cunho feminino, eu trago a leitura, o tarô When Woman Red Wings, que na tradução significa Quando as Mulheres Tinham Asas. Vamos verificar junto à espiritualidade os conselhos que nós podemos receber para, de alguma forma, trabalharmos esse tema junto à sociedade e nos permitirmos, então, a construção de um futuro melhor. Amados mestres, seres espirituais, anjos, seres de luz do universo oculto, mensageiros, peço de todo o meu coração que, mediante essa fatalidade que nos assola, esse momento sombrio em que vivemos em nosso país, com tantas mortes relacionadas ao sexo feminino, o que está acontecendo com a nossa sociedade, o que nós podemos aprender, como nós podemos nos aperfeiçoar para melhorarmos nesse aspecto. Do fundo do meu coração eu acredito que falta a nós mais espiritualidade, mais união, fraternidade, mas peço de todo o meu coração, através desse desabafo, que através das cartas seja revelado a nós a orientação divina. No fundo do maço nós temos o Imperador. O Imperador no fundo do maço. As cartinhas caíram, mas não viraram. Eu sinto no meu coração que eu devo considerar essas cartas invertidas.
7 de espadas, o Rei de Pentáculos. Bom, como mensagem de fundo de maço, a espiritualidade nos traz o arcano maior, o Imperador. O Imperador vem nos revelar justamente que nós devemos tomar as rédeas. O Imperador em si, ele é uma carta de energia masculina predominante, é uma carta patriarcal. E como foi mencionado na carta que eu realizei à espiritualidade, nós vivemos em uma sociedade patriarcal. Há muito tempo atrás, quando as mulheres tinham asas, a sociedade era matriarcal e as mulheres elas tinham muito mais valor. Mas as coisas mudaram. Embora, como foi mencionado também, em nosso país, nós mulheres temos muita liberdade de escolha, de decisões. Então, a espiritualidade trouxe para nós a energia masculina, a carta do Imperador. Eu, sinceramente, sou tocada. Essa carta não representa essa masculinidade frágil que nos atormenta, que nos usa, que nos fere, que nos subjugam, que nos maltratam e que nos matam. A espiritualidade pede que nós, enquanto mulheres, a gente possa também assumir essa energia. Todos nós temos a energia feminina e a energia masculina, independente de sermos do sexo feminino. E é necessário haver um equilíbrio. Eu acredito que quando nós mulheres nos sujeitamos a determinadas relações, quando nós não compreendemos o momento específico de nossas vidas para a solitude, quando nós nos contentamos com migalhas, nós estamos tão somente com a nossa energia feminina predominante e ainda enfraquecida. A espiritualidade pede que nós possamos assegurar essa energia masculina patriarcal também em nossas vidas. Isso não interfere em nada na nossa feminilidade, mas isso nos traz empoderamento, poder de decisão, para fazermos as melhores escolhas, as escolhas mais justas. Essa energia está enfraquecida em nós mulheres e nós precisamos, juntas, trabalharmos isso. Termos consciência de que nós temos uma força muito grande e que muito por conta disso nós não precisamos nos submeter à escravidão ao sexo masculino. O amor, o respeito, a fraternidade genuínos, eles devem existir. As cartinhas saltaram, mas não viraram. Então eu senti no meu coração de realizar essa leitura considerando essas cartas como cartas inversas, invertidas. O 7 de espadas. O 7 de espadas é justamente uma carta que fala sobre uma espécie de autossabotagem, no sentido de engano, mentira, traição, roubo. Eu creio que quando essa carta salta, a espiritualidade está querendo nos revelar que nós não precisamos adentrar essa energia. Todas as vezes que nós nos submetemos ao outro, quando nós julgamos umas às outras, quando nós nos permitirmos sermos usadas, a gente está fortalecendo essa energia, tanto que vem do outro, quanto para conosco mesmo. Porque a gente tem a impressão de que a gente está saindo por cima, de que nós estamos ganhando, quando na verdade nós não estamos ganhando. E seremos descobertas. E seremos cobradas. Toda ação há uma reação. Não é através de caminhos obscuros que a gente consegue conquistar o amor verdadeiro. Então é realmente bem interessante. É como se nós estivéssemos realmente acreditando
em farsas, em mentiras, em enganos, em ilusões. Quando a pessoa nos promete mundos e fundos, mas na verdade está nos sabotando, nos roubando, nos usando. Então essa carta considerada invertida, ela veio trazer o pior cenário dela. Já não é considerada uma das cartas mais positivas do tarô. Então veja só como estamos frágeis. Olha só o alerta da espiritualidade para nós. Veio também a carta o Rei de Pentáculos. O Rei de Pentáculos invertido. O Rei de Pentáculos, ele é uma energia masculina também, que nós, do sexo feminino, podemos trabalhar, temos essa energia, mas quando ela cai invertida em minha mesa, ela sinaliza mais uma vez fortalecendo a necessidade de nós nos empoderarmos mais dessa energia masculina. Existe uma fragilidade aqui que muitas das vezes nos impede de sair de uma relação tóxica, que muitas das vezes nos impede de construirmos a nossa vida em solitude até encontrarmos a verdadeira conexão. Estamos com o nosso feminino muito sobressaltado e frágil ainda por cima. O Rei de Pentáculos, ele é o rei do mundo material, tudo aquilo que nos tem valor real, que nos é palpável. Muitas das vezes a gente se submete também a relações que são por interesse financeiro, esquecemos de levar em consideração a construção dos sentimentos de fraternidade. O Rei de Pentáculos, ele tem uma energia muito similar ao arcano maior, o Imperador. Aqui eu sinto que é como se os homens realmente estivessem numa posição de domínio. Só que não aquele domínio da força masculina, que nós nunca devemos menosprezar. Os homens, eles têm um papel fundamental em nossa sociedade. Mas onde estão os verdadeiros homens? Onde estão esses verdadeiros reis de pentáculos, os provedores, os que abraçam a família, os que cuidam, principalmente da parte material? Não que nós mulheres não devemos também trabalharmos, sermos independentes, construirmos nossas conquistas, mas nós não podemos nos esquecer que o homem em si, ele traz muito a figura desse arquétipo de um homem que alcançou o maior nível de maturidade no campo material e é um provedor bem sucedido. Creio que todas as vezes que nós nos encontrarmos em um momento de fragilidade emocional, dependência financeira, dependência emocional, a gente precisa trabalhar esse arquétipo em nós, assumirmos as rédeas. É um tema bem complexo, né? É um tema que acaba sendo muito abrangente. E cada mulher que passa por uma situação de abuso, feminicídio, tiveram suas histórias particulares, né? Mas eu trouxe esse tema até porque o canal Cartas à Espiritualidade, ele tem como objetivo convidar aos espectadores, aqueles que estiverem passando por uma situação, aqueles que quiserem compartilhar conosco uma história, que nos mande uma carta através do e-mail cartasaespiritualidade@gmail.com. A carta será lida. Nosso intuito não é revelar os nomes, mas com certeza a pessoa vai ser tocada, vai reconhecer que é a sua história e nós vamos solicitar aos anjos mensageiros, aos seres iluminados do universo oculto, uma mensagem que possa ser direcionada especificamente a essa pessoa que compartilhou conosco sua história. E além disso, através dos comentários, que a nossa egrégora possa de alguma forma fortalecer, aprender, construir.
Quantas pessoas se sentem sozinhas? Quantas pessoas gostariam de compartilhar algo? Quantas pessoas gostariam de ter um atendimento canalizado da espiritualidade? Quantas pessoas gostariam de fazer um tratamento terapêutico e muitas das vezes se encontram num cenário de fragilidade, que não podem construir isso? Então esse canal nasceu dessa necessidade. A era de Aquário pede que nós tenhamos mais compartilhamento, que nós trabalhemos a nossa espiritualidade e que a gente possa estender a mão ao próximo. Só que como o canal ele nasceu recentemente, eu acredito que ainda vai demorar algum tempo para que as pessoas possam se sentir confortáveis a trazer suas histórias para nós. Então, enquanto isso, eu vou trabalhando alguns temas da minha própria vida, como foi do vídeo passado, quando eu falei das dificuldades na minha profissão, da desistência da minha profissão. Hoje eu trouxe um tema de aspecto mais abrangente, mas eu creio que ficou bem claro, né? Pra gente conseguir diminuir essa dor, a gente precisa trabalhar o arquétipo masculino. A gente precisa parar com essa autossabotagem de achar que a gente tá saindo, sabe? É um tema difícil, é um tema complexo, mas pelo menos na minha visão, se a gente não começar a trabalhar isso, apontando também os nossos erros e fragilidades, a gente não vai conseguir reverter tão logo essa situação. É o momento de nós mulheres nos empoderarmos. É o momento dos homens nos apoiarmos. A masculinidade de muitos homens também está enfraquecida. Muitos homens querem nos enganar, nos sabotar, mentir, enganar, achando que não serão descobertos, que estariam impunes. Só que muitas das vezes paga-se com a própria vida. E muitas dessas situações, eles não só nos matam, mas como morrem também em sequência. Se matam porque são covardes e porque não querem assumir as responsabilidades que vêm depois. Então eu convido a todos dessa egrégora para que a gente possa juntos trabalharmos temas, histórias reais, nos fortalecermos, nos unirmos como uma grande família. Eu vou trazer também agora uma mensagem oráculo. Vou utilizar o oráculo da deusa. Vamos pedir uma mensagem oráculo. O oráculo da deusa, fortalecendo esse feminino, ao mesmo tempo em que também precisamos fortalecer o nosso lado masculino, bem como os homens, né? Qual a mensagem da deusa para nossa egrégora? Mensagem oráculo. Considerar esta. Freia. Mensagem oráculo da deusa Freia. Sexualidade. Vamos ver o que diz. Deusa Freia, sexualidade. Houve um tempo no início, um tempo em que não havia nada. Um tempo em que eu dançava a minha dança da sexualidade, a energia da criação, e com essa dança oferecia ao todo a minha dádiva. A sexualidade trouxe união comigo, com a deusa. Com o êxtase espiritual, a sexualidade curou e integrou, regenerou e revigorou.
A sexualidade entrelaçou você na rede de todos os seres vivos, pois a vida existe para expressar a si mesma. Nova vida, vitalidade, ritos de prazer, possibilidade limitada, o que quer que você escolha. A sexualidade é a dança expressiva da vida e sua maior dádiva. Na mitologia, os europeus do norte chamaram sua deusa sensual de Freia, que significa concubina, e deram seu nome para o sexto dia da semana, a sexta-feira, ou Friday. Ela era a regente ancestral dos deuses mais velhos, ou Vanir. Ela e Frigga são dois aspectos da grande deusa. Freia é o aspecto donzela e Frigga o aspecto materno. Freia não discrimina ao escolher amantes. Todos os deuses eram jogo limpo. Quando Freia aparecia envolta em seu manto de plumas e não usando nada a não ser seu colar mágico de âmbar, ninguém podia resistir a ela. Significado da carta: Freia está aqui para ajudá-la a respeitar a sua sexualidade. Está na hora de você se ligar a essa energia vital, primordial, espiritual e revigorante e expressá-la. Tenha ou não um parceiro. Trata-se de estar plenamente presente no corpo. Não só os ombros ou a cabeça, mas também o clítoris, o ânus, os seios e os pés. Trata-se de sentir a energia vibrante, elétrica nos órgãos sexuais e usá-la para animar o seu ser. Você anda sentindo que a sexualidade é enorme ou assustadora demais ou representa um tabu? Você tem medo de que viver e amar a sua sexualidade a impede de ser uma boa menina? As advertências que você recebeu na adolescência estão impedindo de explorar sua sexualidade? Se lidar com a sexualidade provoca medo em você, talvez você queira trabalhar com Kali, medo, ou consultar um terapeuta. Você tem estado ocupada demais, sem tempo para a sexualidade? Você sente que o sexo exige um parceiro e que se não estiver com alguém não pode desfrutar sua sexualidade? Freia diz que, quando você vive a sexualidade, você se abre para a energia dinâmica que flui em toda a criação. Quando você se retrai, se exclui, se desliga da sexualidade, limita suas possibilidades de entrar em contato com a energia da deusa, que lhe traz mais vitalidade. O caminho para a totalidade deve incluir todos os aspectos, e a sexualidade é um aspecto importante. Sugestão de ritual: faça amor com os elementos. Há duas maneiras de fazê-lo, como uma viagem ou como uma representação. Se você optar por representar o ritual, precisará encontrar um lugar ao ar livre, onde não seja perturbada e onde a sua privacidade esteja assegurada. Comece o ritual em pé, mas sinta-se livre para deitar ou sentar quando quiser. Vá devagar e seja delicada consigo mesma. Observe quaisquer sentimentos que vierem à tona e respire com eles. Dê a si mesma a permissão para sentir-se bem. Se optar por fazer o ritual como uma viagem, reserve um horário e um lugar em que não seja interrompida. Sente-se ou deite-se com a coluna reta, inspire profundamente e expire, desapegando-se de tudo o que for necessário. Faça outra inspiração profunda, dessa vez através da vulva até chegar ao útero. Sinta o útero repleto de sensações agradáveis. Sinta-se bem. Sinta, perceba ou visualize um círculo. Vá para o leste. O leste é o lugar do elemento ar. Com suas próprias palavras, convide o ar a vir brincar com você. Sinta-o acariciando a sua pele, tocando-a suavemente ou soprando ao seu redor de um jeito erótico. Entregue o corpo às sensações que surgirem. Deixe que o ar brinque com os seus seios. Deixe-o alisar suavemente os seus lábios, o clítoris. Deixe que o prazer se expanda para todo o corpo. Não tenha pressa. Sinta o prazer pelo tempo que quiser. Agora vá para o sul, o lugar do fogo. Convide o calor do sol, do fogo para brincar com você. Sinta o calor do sol, a vibração do calor lambendo a sua pele em áreas especiais do corpo. Então, à medida que o prazer aumenta, o calor se espalha por todo o seu corpo.
Inspire a delícia provocada pelo calor do sol, do fogo e deixe-a irradiar por todo o seu corpo. Não se apresse e vivencie tudo o que desejar. Vá para o oeste, o lugar da água. Convide-a para brincar com você. Sinta a água escorrendo pela sua pele, acariciando-a com sua umidade. Abra os seus pontos mais sensíveis ao toque da água. Sinta o prazer de estar com ela. Deixe a água saborear você, lambê-la, envolvê-la. Inspire a sensação da água, não a água propriamente dita, e deixe-a percorrer todo o seu corpo. Não se apresse, vivencie tudo o que for necessário. Vá para o norte, o lugar da terra. Convide-a para brincar com você. Pegue a lama, a terra densa e úmida e espalhe-a pelo corpo com respeito, com apreço, respeitando a intenção de proporcionar prazer ao seu corpo. Se estiver fazendo isso como uma representação, talvez prefira usar fermento ou outro produto que considere seguro para passar em seu corpo. Espalhe uma camada grossa e farta do amor que a terra tem por você em todo o corpo. Aproveite o momento, não hesite em vivenciar tudo o que vier à tona. Sinta a terra fazendo amor com você até ficar satisfeita. Agora inspire toda a energia que criou durante o seu relacionamento amoroso com os elementos. Saiba que é você quem está no comando da sua sexualidade e é responsável por atender às suas próprias necessidades. Quando estiver pronta, respire fundo e abra os olhos. Volte para o aqui e agora. Agradeça a Freia por sua dádiva. Seja bem-vinda. Nossa, é muito interessante, né? A mensagem oráculo de sexualidade da deusa Freia nos revela que é importante. Nós mulheres também dependemos muito da nossa sexualidade, não só os homens. Mas o que eu mais senti através dessa leitura oráculo é que antes mesmo de nós pensarmos em termos um parceiro para satisfazer nossas necessidades físicas e sexuais, a gente precisa se autoconhecer, a gente precisa sentir o êxtase da nossa própria sexualidade. Quantas vezes nós nos permitimos sermos usadas? Quantas das vezes numa relação sequer temos prazer e somos submissas? Então a gente precisa começar a trabalhar a nossa sexualidade em nós. E é interessante como o oráculo traz o ritual dos elementos. É um momento nosso, né? Juntamente com a natureza. É um momento em que a gente consegue respeitar essa nossa necessidade física, sem preconceitos, sem julgamentos, que provamos sermos capazes de fazermos todas as nossas escolhas, inclusive as escolhas das nossas relações íntimas. Elas não precisam ser de qualquer jeito, nem banais, não precisam ser quando não queremos, não precisamos nos entregar a quem não desejamos, não precisamos permanecer em relações doentias das quais já não sentimos mais o prazer da sexualidade, não precisamos vender nosso corpo para obtenção de qualquer possível ganho ou lucro, não precisamos fingir, não precisamos esconder. Conforme o oráculo da deusa, não necessariamente precisamos, né, através de dogmas e uma moral ainda mal construída nos tempos de hoje com relação às relações íntimas tão somente vinculadas ao casamento. Nossa, é muito interessante, né? A gente pensar que muitas das vezes os homens possuem essa energia bastante acentuada e casa certamente com a leitura do tarô. A gente precisa trabalhar nosso arquétipo feminino fortalecido, não doente, em conjunto com o nosso arquétipo masculino. Respeitar nossos desejos. Se você estiver em um momento de pausa numa relação, você pode utilizar desse ritual da deusa Freia para se beneficiar. Porque desde os primórdios a sexualidade faz parte
das nossas necessidades humanas. E a gente não precisa se entregar a quem não nos merece. Fica aqui a mensagem oráculo da deusa. Gratidão infinita aos mestres, aos anjos, aos seres iluminados do universo oculto. Agradeço a você que assistiu, que teve paciência. O meu objetivo aqui também não é vídeos curtos, algo raso, superficial. É realmente uma conversa, uma oportunidade de autoconhecimento. O canal ainda é bem bebezinho. Eu separei aqui, eu sou uma colecionadora, eu separei aqui um oráculo Monology, oráculo da lua, da editora Isis, original. Tá aqui guardadinho, separadinho, pra presentear um inscrito do canal que de alguma forma contribuir positivamente através dos likes, dos comentários. Eu vou presentear um inscrito do canal quando nós alcançarmos os nossos primeiros 1000 inscritos na nossa egrégora Cartas à Espiritualidade. Muito obrigada a todos. Tenham um ótimo dia.